Boa noite, gente. O vídeo hoje talvez entre um pouquinho mais tarde. Se bem que mais tarde não, deve entrar aí agora, aí, 7 horas aí, mais ou menos. Deve estar entrando já. Tava vendo essa carniça desse garoto do Botafogo aí, que, meu Deus do céu. O time principal jogou ontem, depois eu vou falar. Eu até gostei de algumas coisas. Eu e o Valentim. Eu ontem esqueci de falar, pai, o Gustavo. Gustavo não, Cristóvão Borges. Que Gustavo, né? Que eu fui buscar esse Gustavo. O Cristóvão Borges assumiu lá o Atlético Goianiense. Ele vai disputar a Série A esse ano, né? Estava meio sumido ele, né? Eu acho até um bom técnico ele, mas ele é meio assim, sabe? O pessoal tem uma certa má vontade com ele. Isso não dá para entender. Vou nem falar negócio de racismo, porque negócio não dá nem, isso é ridículo. O Zidane elogiou o Renier, entendeu? O Real Madrid acabou de contratar, né? O Renier, Flamengo. O Flamengo vai pegar 110 milhões, hein? Na mão, assim, limpinho, hein? Meu Deus do céu. Mas não vai usar ele no time principal, não. É aquela coisa, né? Pega esses caras, o clube tem muito dinheiro, gente. Sabe? E aí, coisa, aí vai botar ele lá, igual fez com o Vinícius Júnior. Só que o Vinícius Júnior veio pro time principal, mas também não emplacou muito, não. Vamos ver esse rapaz aí. O Dinamo de Kiev, gente, ele foi na FIFA, tá entendendo? O São Paulo não está pagando o Tietê. Quer dizer, Tietê deve estar pagando até o salário, mas não está pagando o clube, né? O Dinamo de Kiev. E aí eles foram na FIFA. O São Paulo também dando calote, hein? Pensei que fosse só o Cruzeiro. Falar em Cruzeiro, o Ministério Público ele proibiu as organizadas do Cruzeiro aí de ir a qualquer estádio do Brasil por um ano. Eu não li a reportagem toda, não entendi, mas por causa de quê? Deve ter sido merda que se fizeram aí. Mas estão proibidos de entrar nos estádios aí por um ano. Entendeu? Gente, eu ontem estava falando um negócio desse campeonato carioca, né? Antes de começar a falar nos clubes. Eu agora mesmo estava vendo aí o jogo do Madureira e Botafogo. Meu Deus do céu. Não tem. Rapaz, esse campo do Madureira. O Madureira deve ter mais de 100 anos já. História de Aniceto Moscoso. Não tem luz até hoje, gente, naquele estádio. O segundo tempo não teve nem a parada técnica justamente para não atrasar. Quer dizer, a parada técnica é outra coisa ridícula, entendendo? Mas em alguns jogos até tem que ter, porque essa época do ano está muito calor no Rio. Mas tem jogo à noite aí que tem parada técnica. Todo jogo do Carioca tem parada técnica. Quer dizer, para o jogo, parece até jogo de basquete. E aí não teve a parada técnica no segundo tempo, porque não tem iluminação lá. Quer dizer, se atrasasse um pouco o jogo, ia acabar ficando escuro. Então por que não bota essa porra desse jogo logo 3 horas da tarde? É o único grande que vai. Coitado do meu time, gente. É o único grande que vai jogar lá. E já não jogava lá há 8 anos, hein? É impressionante. O Flamengo não joga nesses campos. Já não jogava. Agora então, é como diz lá o Bruno Henrique, é outro patamar. Então você, por exemplo, aí no final de semana eu estava olhando aí. Quer dizer, eu estava vendo a reportagem, mas a gente vê também na hora do jogo. Quer dizer, o cara trocando lá o número do placar com a mão. O placar tem dos campos aí, tem um cara lá, trepado lá, aí faz um gol e vai lá e troca o número. Pipa, entendeu? Tinha um maqueiro com a faixa de capitão no jogo do Vasco, lá em São Januário. Aí o cara foi perguntar para ele, por que você tá com essa faixa aí? Ele falou, não, é porque eu sou o chefe aí dos maqueiros. Olha, entendeu? É torcedor em cima de muro, torcedor em cima de árvore. Hoje tinha uns prédios lá em volta do campo do Madureira, lá também com gente, né? Olha, é um negócio. Isso aí é futebol profissional. É o futebol do Rio de Janeiro. Que está acabando, gente. Sabe que aqui é Flamengo e acabou. Os outros estão cada vez mais perto dos pequenos. Né? Ainda com o campeonato dentro desses campinhos aí, é campo que não tem iluminação. Aí você vê, amanhã vai começar o Campeonato Paulista. Eu não gosto muito de estadual, mas o Campeonato Paulista eu paro para ver alguns jogos. Porque, pô, os clubes que não são os grandes, entendeu? São melhores. As cidades do interior lá são mais organizadas, os campos melhor, os estádios melhor, sabe? E jogos melhores também.
que os times lá investem. E são times que estão na Série B, na Série C, né? Quer dizer, e os da Série A. Quer dizer, e os daqui a gente não sabe nem que série anda. A maioria deles, né? É ridículo. É ridículo. Entendeu? E vamos lá, falar dos clubes daqui, daí, né? Do Rio. O Flamengo, rapaz, o Flamengo vai disputar a Recopa Sul-Americana contra o Independente de Alvarenga, que foi o campeão da Sul-Americana, né? O Flamengo campeão da Libertadores tem a Recopa, né? Pô, na quarta-feira de cinza, meu amigo, no Maracanã. Quer dizer, o primeiro jogo deve ser lá no Equador, se não me engano é dia 19, né? E no dia 26 é a decisão, né? O Flamengo, provavelmente, como campeão da Libertadores, vai decidir em casa. Entendeu? Como o Grêmio decidiu também, o ano retrasado, se não me engano, né? Que o Grêmio ganhou em 2017, né? Então, vai ser na quarta-feira de cinza, hein, rapaz? Bom, carnaval não tem nada a ver com isso, e eles lá também não tem nada a ver com carnaval. Entendeu? E essa semana vai definir aí o negócio do Gabigol e do Jesus, né? Essa semana define. Mas eu acho que todos os dois vão ficar. Todos os dois vão ficar. Entendeu? E apresentou hoje o Michael. Entendeu? Eu só não entendi o Braz lá, o diretor do Flamengo, que cuida das contratações e tudo, né? Agradecendo lá o empresário dele, lá do jogador, o diretor do Goiás. Agradecer de quê? Não entendi. Ele chegou lá com dinheiro, acabou, meu. Se chega outro lá, não tem negócio sabe? Ah, porque o Flamengo. Não tem essa não. É que chegou com dinheiro. Entendeu? O Corinthians queria, o Palmeiras depois ficou naquela, agora estão brigando lá pelo Rony. Né? Daqui a pouco o Flamengo vai lá e compra o Rony. E não é difícil de acontecer, não. Hein? Só para sacar ele lá agora. Porque ele está com mais dinheiro que todo mundo. Tem jeito. Agora, agradecer. Agradecer o quê? Eu não entendi. Falou com esse negócio desse agradecimento. Apresentação do jogador, deixa o jogador falar, pô. O jogador que tem que falar. Mas, enfim, né? Eu adoro aparecer, essa que é a verdade. O Fluminense não vai poder contar com Egídio, nem Digão e nem o Iago, Felipe. Quer dizer, não conseguiu escrever os caras. Eu não sei por causa de quê, mas não conseguiu. Essas coisas só acontecem, rapaz, esses três aí, esses clubes, minha Nossa Senhora. Como é que pode? Entendeu? O Yuri não joga contra a Portuguesa, o meio-campo volante sentiu aí desconforto. Né? Agora é desconforto. Eu, por exemplo, sinto desconforto todo dia, de várias coisas. O jogador agora sentiu uma dorzinha, sentiu um desconforto. Tá, tudo bem. E o Henrique também não foi regularizado ainda. Tá entendendo? Mas esse aí, tem um lance aí, um negócio até meio estranho. Tem uma pendenga aí com o Cruzeiro, eles não estão querendo coisa, estão com medo de botar o jogador e depois perder ponto. É um negócio assim que não dá para explicar muito. Entendeu? O Egídio Digão e o Iago Felipe foi besteira mesmo da diretoria, podia ter escrito os caras já. Deram mole, né? Para esse próximo jogo, né? Provavelmente no final de semana eles já devam jogar. Agora o Henrique, o negócio está lá, ele está lá treinando e tal. E na verdade nem apresentou o jogador ainda, porque. Tá entendendo? Ele parece que está emprestado, não se desvinculou ainda do Cruzeiro. Eu não sei. Os outros não. Os outros rescindiram o contrato e vieram para o Fluminense. Entendeu? O Vasco, o Abel deve ir com os garotos mesmo, entendeu? Aliás, está vendo até a reportagem com os meninos. A maioria que estava na copinha, pô, vai entrar no time aí. E o time foi bem na copinha. Não foi mal, não. Ele foi eliminado nos pênaltis pro Grêmio, entendeu? Aliás, as semifinais lá acho que tem um jogo hoje ou amanhã, se não me engano. É Internacional e Corinthians. Aliás, o Corinthians é o maior vencedor, né? Da copinha. E o Grêmio pega o Oeste, que era de Tapos e agora é de Barueri. É outra coisa que também não dá para entender. Como é que pode? O time é de Oeste de Tapos. Aí tem uma torcida lá em Tapos, né? Quer dizer, não é a torcida. O pessoal da cidade torce pro time da cidade. Daqui a pouco o time já não é mais daquela cidade, agora é de outra cidade.
E a torcida lá de Itápolis? Como é que faz agora? Vai torcer para quem? Ou vai torcer para o mesmo time em outra cidade? Que o cara torce para esses times porque é da cidade dele ali, do interior. O cara deve ter um time, todo mundo tem um time grande de coração, com certeza. Não é possível que eu sou Oeste. Duvido, deve torcer lá pro Palmeiras, pro Corinthians. Mas eles torcem o time da cidade, o time mudou de cidade. É que vem um, compra. Sei. Então, esse negócio do Henrique aí tá um negócio estranho. E o Fluminense até agora, sabe, não sabe o que faz. O cara tá lá treinando. Ah, eu já tinha passado pro Vasco. Eu entrei com a copinha, misturei tudo. O Vasco, nesse negócio dos meninos aí, com o Abel, vai jogar contra o Flamengo, quer dizer, botou o time principal domingo. Então fazia igual o Botafogo, botava os garotos para jogar no domingo e agora. Já que ele botou o time principal domingo, por que contra o Flamengo agora botou os garotos? Já que ele está com medo dos garotos do Flamengo? Não sei. Podia pegar mal também, botar o time principal e perder para os garotos do Flamengo. Entendeu? Agora é engraçado, rapaz, essa coisa. O Abel, ele pediu o Hugo Moura, que é o volante. Eu não sei nem se esse cara é o que estava no CSA no passado e que o Flamengo prestou, mas acho que não é ele, não, era um outro, que jogou lá no CSA também, que estava emprestado do Flamengo. Agora, esse Hugo Moura é bom jogador. Ele deve ficar lá na reserva, coisa, vai ficar com. Ele está jogando nesse time dos garotos aí, mas ele deve servir o time principal lá com Jesus, lá para treinamento, ficar lá na reserva de um e de outro. Aí o Abel pediu, mas o Flamengo não. Eu já tinha falado isso aqui, né? O Flamengo não quis emprestar. Aí agora, os sobreviventes lá do incêndio, que foram mandados embora do Flamengo, o Vasco convidou para fazer teste lá, rapaz, no Vasco. É a briga danada de sair de Vasco e Flamengo, a represália agora. Quer dizer, convidaram os garotos para fazer teste lá. Bom, os garotos estão livres também, né? O Flamengo mandou embora. Rapaz, no Vasco. O Vasco é isso aí, gente. E o Botafogo fez um amistoso ontem com o time principal, lá contra o Vitória do Espírito Santo, que é até o campeão de lá do Espírito Santo. É que aquele futebolzinho do Espírito Santo também não existe praticamente, né? Eles vão disputar até a Série D, se não me engano, esse time aí. Fez um amistoso lá e tal, treinamento praticamente, né? Mas com público e tudo lá no estádio de Cariacica, né? O Botafogo ganhou 2-0, eu vi o jogo, eu gostei do que eu vi, porque apesar de ser um jogo treino, mas algumas contratações que o Botafogo fez eu até gostei. Do lateral esquerdo, o centroavante, a bola não chegou muito, mas quando chegou ele fez um gol de fora da área, bonito, de canhota. Esse cara era o centroavante do Atlético Goianiense, inclusive ele fez 14 gols na Série B, esse tal de Pedro Raul. Eu acho que vai dar calma. E o Luiz Henrique, que é da base, da casa, né? Tá jogando muito bem, cara. Esse vai dar jogador. Entendeu? Esse vai dar jogador. Entendeu? Gostei do Thiaguinho também, que veio do Corinthians, o volante. E o Marcelo Benevenuto cada vez melhor, né? Vai estar dando um bom zagueiro, o Marcelo Benevenuto. Tem que escolher quem vai jogar com ele. Se é o cara, se é o outro que entrou ontem depois. Que a gente também não pode medir muito o outro que entrou, que o time que jogou contra é fraco, né? Só chegou mais perto. O Gatito assistiu o jogo. Pegou uma bolinha lá espirrada e tal, mais nada. Então a gente tem que ver. Agora eu gostei do Thiaguinho, entendeu? E o peruanozinho, quando entrou lá, fez uma fumacinha, viu? Tal de lecada, hein? Franzinozinho e tudo, mas parte para dentro. Ele fez 2 jogadas e estupou o gol. Que sabia não, pelo menos tem personalidade. Né? Porque vou te contar, cara, é lógico, para ser titular, acho que ainda não, né? Mas é uma boa opção. Agora o Luiz Fernando continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Não mudou nada. Faz a jogada tudo na hora de cruzar, na hora de definir o que vai fazer, se chuta. Chuta na hora que não é para chutar, cruza na hora que não é para cruzar. Quer dizer, continua a mesma coisa. Entendeu? E eu gostei do que eu vi. E o Valentim também. O Valentim falou isso. Entendeu? Agora, o que eu não gostei foi os garotos que estão jogando o Campeonato Carioca aí, essas 2 primeiras rodadas. Porque domingo
o Botafogo vai botar o time principal contra o Macaé. Jogo lá no Newton Santos, né? Aí os meninos, eu vi o jogo agora contra o Madureira, meu Deus do céu. Mais uma vez, o Cavalieri salvou. Foi 2-0 o Madureira, era para ter sido mais. Eu gostei até do menininho que estava na copinha, coitado, o Enio, mas é muito novinho ainda, mas ele foi o que fez mais fumaça lá na frente, entendeu? Agora, o que me chamou a atenção é que o Bochecha está no meio desses garotos aí, e o Bochecha já vem jogando, o time principal jogando o passado todo, brasileiro, tudo, muito mal. E o Fernandes também, que já é um jogador pronto, andou emprestado, tudo muito mal, entendeu? E o Canu, que eu tinha elogiado ele no outro jogo, aliás, quando ele entrou no time principal, alguns jogos aí no Brasileiro, foi até bem. Hoje não jogou nada, falhou no primeiro gol. O segundo gol eu nem vi, mas pelo que o cara estava falando, eu acho que a falha foi dele também, porque falou que ele foi muito mal. Então, muito fraquinho, entendeu? Muito fraquinho o time, sabe? Tem muitos aí que, sinceramente, vai ter que tentar fazer outra coisa na vida, porque tá difícil, sabe? Tá muito difícil. E o Botafogo, 2 rodadas, 0 pontos. Né? Ainda bem que desse grupo aí, vamos ver os jogos agora, ninguém pontuou, muitos perderam, desempataram, entendeu? Quer dizer, a gente tem que esperar para ver, entendeu? Agora, o outro grupo, o Madureira botou 6 pontos, entendeu? Botou 6 pontos, Madureira. E isso é problema do Vasco e do Fluminense. Né? Quer dizer, o Fluminense ganhou o primeiro, pode ganhar a segunda, empatar em ponto. O Vasco já está para trás, ainda vai jogar com o Flamengo amanhã. Com o time de garoto, mas também vai com o time de garoto. Então, se o Vasco perde, por exemplo, o empate, ele já fica 4 pontos do Madureira, se o Fluminense ganhar, 4 do Fluminense. E o Botafogo vai ter que torcer para o Flamengo, os outros times ali, não ganhar também no grupo dele, para ficar ali, para o time principal começar a jogar e começar a ganhar. Porque senão, meu amigo, vai ser a mesma coisa do ano passado, vai ficar de fora da semifinal da Taça Guanabara, da Taça Rio, e ficou em oitavo. Entendeu? Quer dizer. É isso aí, gente. Queria pedir a vocês para dar um like aí, se inscrever no canal, fazer uma propagandazinha. É o que eu peço sempre para você, pessoal que me assiste aí, entendeu? Essa semana aí já deu uma caidinha nas visualizações. Eu vou procurar melhorar. Estou prometendo a vocês fazer uns vídeos da rua aqui, mas eu tenho que ir para a rua mais cedo, então é muito cedo para gravar, e aí acaba que depois entra um monte de notícia e você aí fica como se fosse um vídeo do outro dia, né? Então, eu queria pedir a vocês para fazer uma propagandazinha aí para mim, para os amigos, para o pessoal que gosta de futebol, e para ver esse vídeo aqui tem que gostar de futebol. Às vezes a pessoa, tudo que eu falo aqui está aí na internet, está nos canais de televisão, só que tem muita gente que não tem tempo para ficar, né? Então o cara chega em casa, por exemplo, vai lá, vem olhar aqui o vídeo aqui e vai dar uma risadinha de vez em quando aí, com as piadinhas que eu faço, para poder ver as coisas que estão acontecendo. Entendeu? Por exemplo, esse Michael aí foi apresentado agora de tarde. O Botafogo jogou agora de tarde. Quer dizer, tem gente que está na rua que está com a cabeça em outro lugar, não está nem aí, mas gosta de futebol. Aí chega em casa, vai ter que ficar caçando internet para ver tudo. Então vê o canal do Pirata da Bola, que você fica sabendo de tudo. Então, gente, fiquem com Deus, até amanhã e boa noite.